A paz, gente, tudo bem com vocês? Muito boa noite, né? Acredito que vocês estão assistindo esse vídeo agora de noite. Eu estou aqui no carro porque eu estava em um compromisso e eu precisei sair desse compromisso. Na verdade, eu finalizei esse compromisso e estou a caminho de casa. E eu tenho muitas coisas ainda para resolver, mas parei aqui no carro para poder gravar esse vídeo para vocês e desejar para vocês, neste momento, uma ótima meditação, né? Que este momento que vocês estão juntos aí possa ser um momento que glorifique ao Senhor, que em tudo na vida de vocês possam louvar o Senhor. Inclusive, neste momento agora, eu queria que você orasse juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, aqui neste momento eu quero dar ao Senhor graças, porque existem pessoas neste momento que estão me assistindo e que neste momento ora ao Senhor. E nessa oração nós queremos te pedir, fale aos nossos corações, que seja um momento de edificação na vida daqueles que ouvem e que assistem, e que a tua palavra seja poderosa para justificar, para edificar, para transformar e fortalecer os meus irmãos. Aqui eu quero te pedir, Pai, seja com eles, ajuda-os nesse processo que não é fácil, que eles não desanimem, que eles permaneçam e que eles vivam para a honra e para a tua glória. Seja conosco nos momentos em que aqui passaremos juntos. E assim, desde já eu já quero te pedir e te agradecer em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos lá. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em 1 capítulo 6, do verso 12 ao verso 20. Este é um momento em que a gente está ali na igreja, né, no Brasil para Cristo, aqui no Parque das Bandeiras em São Vicente. Nós estamos tratando sobre a igreja de Coríntio, né, e a gente está agora no capítulo 6, falando a respeito de alguns problemas que a igreja de Coríntios vem enfrentando. E aqui eu quero compartilhar com você justamente o capítulo 6, do verso 12 ao 20, que vai falar para que serve o corpo, né? Por que serve o nosso corpo? E a igreja de Coríntio aqui nesse momento está passando por alguns problemas. E Paulo ele está tratando desses problemas, e aqui nesse capítulo a gente vai ver que ele vai tratar de um problema que as pessoas estavam utilizando de desculpa para praticar alguns pecados e fazendo com que esses pecados fossem libertinos na sua vida, tá? Então o que diz aqui 1 Coríntios capítulo 6, do verso 12 ao verso 20? Tudo é permitido para mim, mas nem tudo me ajuda, né? Algumas versões vai dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo é saudável. Tudo é permitido para mim, mas eu não vou permitir que nada me dê ordens ou que nada me domine. Comida para o estômago foi feita, e o estômago assim para a comida. Sim, e Deus vai destruir tanto um quanto o outro. No entanto, o corpo não foi planejado para a imoralidade, mas para o Senhor, e para o Senhor do corpo. Deus ressuscitou o Senhor, o nosso Jesus, e vai nos ressuscitar também através do seu poder. Afinal, vocês não sabem que o corpo de vocês é um membro de Messias, um membro do próprio Jesus? Deveria eu então tomar os membros de Jesus, o Messias, e torná-lo membros de uma prostituta? Claro que não. Ou vocês não sabem que qualquer um que se juntar com uma prostituta se torna um só corpo com ela? Os dois serão uma só carne. Isso é o que se diz. Mas aquele que se ajuntar ao Senhor se torna um só espírito com ele. Fuja então da imoralidade. Todos os pecados possíveis de alguém cometer acontecem fora do corpo, mas a imoralidade envolve pecar contra o próprio corpo. Ou vocês não sabem que seu corpo é um templo para o Espírito Santo dentro de vocês? O Espírito que Deus deu a vocês, de modo que você não pertence a si mesmo? Vocês foram uma compra muito cara, um preço muito alto. Portanto, glorifiquem a Deus em seus corpos. Irmãos, o que Paulo está querendo tratar aqui é a respeito da imoralidade. A imoralidade que Paulo está falando aqui não é só uma imoralidade comum, uma imoralidade como algo
oposto do moral, mas a imoralidade aqui é a imoralidade sexual. E é por isso que justamente Paulo ele está utilizando da palavra imoralidade para esse momento, porque as pessoas aqui, né, ali da igreja estavam cometendo justamente este pecado de imoralidade sexual. Na igreja de Corinto, à volta da igreja de Corinto, existia um templo chamado Templo de Afrodite. Era uma deusa da qual eles cultuavam. E ali eles entregavam mulheres como sacerdotisa e fazia com que essas mulheres, após as oferendas dadas a essa deusa, descia até a cidade e fazia com que elas praticassem atos sexuais com as pessoas daquele lugar. Então existia muitas e muitas e muitas meretrizes naquele lugar, muitas prostitutas ali. Então, algumas das pessoas até participavam desse templo, participavam dessa festa, participavam dessa oferenda. E lá na frente, no capítulo 8, a gente vai ver que Paulo vai tratar isso. Mas no 6, ele está tratando justamente a imoralidade sexual. Porque aqui não é o que é um problema em relação ao casado estar saindo, mas em si alguém está cometendo o ato de imoralidade sexual, entendendo que o seu corpo é o que ele quer fazer consigo mesmo. É o meu corpo, é as minhas regras, o meu corpo é o que decido e independente ali se a pessoa ela podia estar seguindo Paulo, podia estar seguindo Apolo, podia estar seguindo Pedro ou até mesmo a Cristo, né, que existia esses partidos e Paulo também tratou ali na igreja, essas pessoas não ligavam para isso, algumas delas, e acabavam cometendo. E a desculpa delas aqui é para que, eh, essa esse pecado, essa desculpa, fosse contornado pelo fato de que, olha, o corpo, ele foi feito por prazer. O corpo, ele foi feito para eu ter prazer, assim como a comida foi feita para o estômago, e o estômago para a comida. Então, há como que se isso fosse uma desculpa, e Paulo está falando: vocês dizem que a comida foi feita para o corpo para a comida, mas Deus vai destruir tanta comida quanto o estômago. Então, tanto um quanto o outro vai ser destruído, mas o que importa aqui é vocês glorificar ao Senhor com o corpo de vocês. Isso é o que importa aqui. Se vocês não glorificam ao Senhor com os corpos de vocês, de que adianta nós termos os corpos? Porque nós não somos, irmãos, seres transcendentais. Acredite, você é corpo, você é alma e você é espírito. Então nós glorificamos ao Senhor nas três dimensões, no físico, na mente e no espírito, né? Nós podemos fazer a menção do nome do Senhor nas três áreas das nossas vidas, fisicamente, espiritualmente e na alma. Nós podemos fazer isso. Então Paulo está falando aqui que o corpo ele é muito importante. E aí ele vai citar que o nosso corpo não é nosso. E mesmo que a gente até diga, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero, ninguém manda em mim, vai existir algumas regras e a gente vai ver que não é assim. O nosso corpo não é nosso. Quando a gente entrega o nosso corpo a Cristo, a partir do momento em que a gente o aceita, a gente está fazendo com que todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito glorifiquem a Ele. E aí já renunciamos a nós mesmos. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, tudo que eu vou fazer agora, tudo que eu tenho que fazer, vai ser como Cristo quer, como o Espírito de Deus deseja. E Paulo está dizendo: o corpo de vocês não é de vocês, é do Espírito Santo. Então, que vocês glorifiquem ao Senhor com os corpos de vocês, porque o corpo de vocês é morada do Espírito Santo. E aí, irmãos, não tem como nós pegarmos a imoralidade, não temos como nós pegarmos o pecado, nós abraçarmos qualquer outro tipo de pecado. Eu estou falando aqui da imoralidade, mas qualquer outro tipo de pecado, não tem como a gente pegar esses pecados, nós abraçarmos esses pecados e simplesmente levar a vida de maneira qualquer ou da maneira que a gente bem entender, porque não é assim. Nós temos um Senhor, nós temos um Deus. Nós precisamos entender que aonde a gente vai, o nosso Deus vai com a gente. Aonde eu estou, o Espírito de Deus está. Então isso é muito perigoso, porque a partir do momento em que eu estou a me deitar com uma meretriz, com uma prostituta,
o Senhor está ali também. Então, o que Paulo está dizendo, olha, vocês não se envergonham em levar Cristo para essa relação imunda? Vocês não estão envergonhados em tomar o membro de Jesus e fazer membros da prostituta também? E aí ele vai dizer, claro que não. Nós não podemos fazer assim, nós não podemos viver assim. Então, para as pessoas ali, isso é um choque, porque talvez ali elas não tinham pensado nisso. Talvez ali elas não tinham entendido dessa forma. Hoje a gente entende de uma maneira muito clara, mas é claro que a sociedade em que nós vivemos, hoje, da maneira em que a gente vive, tudo que está acontecendo é maneira chula de se viver. E se nós citamos isso para essas pessoas, é muito provável de que alguém até nem ligue de que você esteja falando que Jesus está indo para uma relação de adultério, que Jesus está indo para uma relação de prostituição. Para alguns, vai ser até motivo de riso, para alguns, vai ser até motivos de, 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 de piada, mas a verdade, irmãos, é que Jesus ele não participa disso. E nós precisamos entender que os nossos pés, aonde ele pisa, precisa ser santo. As nossas mãos, aonde elas tocam, precisam ser santos, porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então que vocês entendam isso, que o corpo de vocês precisa glorificar ao Senhor. As vestes precisam glorificar ao Senhor. As nossas mãos têm que glorificar ao Senhor. A nossa boca tem que glorificar ao Senhor. Os nossos olhos têm que glorificar ao Senhor. Inclusive os olhos, por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que é bom, os nossos olhos refletirá a luz. Ou seja, se os nossos olhos forem bons, os nossos corpos serão luz. Mas se o oposto acontecer, ou seja, se os nossos olhos forem maus, forem trevas, todo o nosso corpo será trevas. Então que a gente viva olhando para a luz, que a gente enxergue coisas boas, fale coisas boas, ouça coisas boas, parar de ouvir fofoca, parar de ouvir mentira, parar de ouvir divisão, contenda, porque isso não agrega ao corpo. Tudo que é trevas é mal. Tudo que é trevas transforma o corpo em maldade. Mas tudo que nós enxergamos de bondade, tudo que é bom aos nossos olhos, será bom ao nosso corpo. Então que a gente tenha isso em mente, que você guarde essa palavra no seu coração, que o corpo de vocês possam glorificar o corpo de Jesus, a igreja de Jesus. Por quê? Porque Paulo estava preocupado com isso. É claro, irmãos, que isso é uma palavra antiga, mas muito atual. Porque às vezes alguém pode até dizer aí entre vocês dizer, mas eu sei disso. É óbvio que a gente não pode fazer isso, mas irmãos, tem muitas pessoas que fazem. E mesmo que não façamos isso, que a gente olhe para essa lição e que a gente tenha isso como algo que nos preservará da maldade futura, que nos preservará do pecado que pode nos fazer cair. Porque aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Nós não somos super-homens, nós não somos nenhum homem de aço, nenhum homem de ferro. E é por isso que Paulo vai dizer: fujam de toda imoralidade. Fujam de toda imoralidade. Tudo que é aparência do mal, tudo que tem aparência de imoral, fujam, porque os nossos corpos precisam glorificar o nome do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa guardar a vida de vocês e que este momento possa sempre glorificar o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês e que vocês possam receber de Deus a paz que somente Ele pode dar, uma paz que excede todo entendimento. Amém? Que Deus os abençoe.